Livre-se da comparação e da necessidade de agradar. Livro Seja Autêntico, Seja Você, de Joyce Meyer. Introdução. Ser nosso eu autêntico é único em um mundo que procura nos conformar à sua imagem ou tenta fazer de nós algo que não somos. É um desafio com o qual teremos de lidar durante a maior parte da vida. Todos nós somos únicos e isso é bom. As qualidades que nos fazem especiais nos beneficiam e abençoam os outros de muitas maneiras. De acordo com o projeto de Deus, não há uma pessoa igual a outra. Até gêmeos idênticos têm impressões digitais diferentes e padrões de íris diferentes em seus olhos. O DNA deles é muito semelhante, mas não é exatamente o mesmo. Não existe ninguém no mundo como você. Isso não apenas o torna único, mas também muito especial. As coisas exclusivas, em geral, são muito valiosas e altamente procuradas. E isso faz com que eu me pergunte por que tantos de nós tentamos ser como outras pessoas. Muitos se esforçam para tentar ser ou parecer alguém ou alguma coisa que não é de verdade. Creio que fazemos isso porque não nos aceitamos e tememos que as outras pessoas também não nos aceitem. Sofri por muitos anos tentando ser como as pessoas que eu admirava. Pelo menos eu admirava as características que via nelas e que não via em mim mesma. Eu ainda não havia aprendido que Deus dá a cada um de nós características únicas, mas não nos dá as mesmas características únicas. Todos nós somos bons em algumas coisas, mas ninguém é bom em tudo. Aceitar isso é o primeiro passo para estarmos em paz com nós mesmos e com os outros. Podemos chegar ao ponto de nos esforçarmos tanto para ser como outra pessoa que nos esquecemos de quem somos. Durante sua carreira como ator, Peter Sellers exerceu tantos papéis que às vezes se perdia nos personagens que representava. Quando um fã se aproximou dele e perguntou: "Você é o Peter Sellers?", ele respondeu vigorosamente: "Hoje não", e seguiu em frente. Quando permitimos que os outros nos impressionem para sermos alguém que não somos, sentimos-nos frustrados. As pessoas que nos cercam podem ficar igualmente frustradas quando esperamos que elas façam coisas que não têm o dom para fazer ou que sejam alguém diferente delas mesmas. Jesus veio para nos libertar e parte da liberdade que ele oferece é a liberdade para ser e desfrutar quem somos sem nos compararmos com os outros ou competirmos com eles. Pessoas autênticas aceitam a sua singularidade e aprendem a desfrutar quem são exatamente como são. Elas não se esforçam para ser o que os outros querem que sejam, mas desejam ser quem Deus as criou para ser e ter a coragem de seguir o próprio coração enquanto ele as conduz. Não têm necessidade de fingir ou de ser hipócritas. Em vez disso, têm um coração puro e os motivos certos para tudo quanto fazem. Elas gostam de quem são e apreciam estar em paz consigo mesmas. Todos nós temos capacidade de fazer melhorias de caráter e comportamento e podemos e devemos trabalhar com o Espírito Santo para realizar as mudanças que são necessárias em nossa vida. Mas também temos muitas qualidades que, embora possamos não gostar, não podemos mudar porque Deus fez delas parte de quem somos. Por exemplo, passei anos não gostando da minha voz porque é mais grave do que a maioria das vozes femininas e muitas vezes sou confundida com um homem quando falo ao telefone com pessoas que não me conhecem. Entretanto, percebi finalmente que Deus me deu uma voz única para o propósito dele e aprendi a aceitá-la e gostar dela. Somos tentados a nos preocupar com características pessoais que gostaríamos de mudar, mas Jesus diz que a preocupação não pode acrescentar uma única hora à nossa vida. Deus já decidiu a forma da nossa vida e nenhum esforço poderá mudar isso.
Mais de 40 anos de experiência no ministério me ensinaram que pessoas infelizes e frustradas geralmente são assim porque não gostam de si mesmas. Em lugar de se aceitarem, se tornarem tudo o que Deus quer que elas sejam, elas se esforçam continuamente para ser o que os outros querem que elas sejam, ou que imaginam que deveriam ser. Todos nós queremos agradar outras pessoas, e a palavra de Deus nos diz que devemos nos esforçar para viver em harmonia com elas, mesmo quando for difícil. Entretanto, se agradar às pessoas faz com que não agrademos a Deus, então devemos obedecer a Deus e não às outras pessoas. Um dos melhores presentes que você pode dar a si mesmo é aceitar quem você é e acreditar que Deus o criou com as próprias mãos no ventre da sua mãe. Todas as obras dele são maravilhosas e isso inclui você. Oro para que ao ler este livro você aprenda a aceitar o seu único e a viver autenticamente. E que você se liberte da necessidade de se comparar com os outros e de tentar agradá-los de um jeito nada saudável. Eu também oro para que na sua vida você estabeleça limites que o mantenham seguro para não permitir que os outros o controlem ou manipulem e que você encontre a liberdade para ser a pessoa incrível que Deus pretende que você seja.